Uma boa noite a todos. Antes da nossa palestra, como sempre, vamos a uma prece para a abertura dos trabalhos. Sintonizando com o plano espiritual, levamos o nosso pensamento, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos de luz, que nos orientam, nos acompanham, regem o nosso caminho, para que ao longo desta noite estejamos sintonizados, ligados com o plano espiritual, recebendo suas intuições, seus ensinamentos, fazendo pensamentos adequados para uma aprendizagem sempre constante na nossa caminhada rumo à perfeição. Pedimos ao plano espiritual, aos mentores desse trabalho, aos nossos irmãos que nos acompanham todas as terças-feiras e em outros trabalhos aqui dessa casa que sempre nos recebe com muito carinho, que acompanhem o nosso trabalho, que facilitem e nos ajudem na compreensão dos temas para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Com essas boas energias, com essa concentração, alinhamento de pensamentos, estamos prontos e pedimos licença ao plano espiritual para dar por aberta a palestra e o restante do trabalho dessa noite. Que assim seja. A pergunta, então, desta noite, para a nossa reflexão é: afinal, viemos à Terra para sofrer? Há mais de 2 milênios, a gente recita, estuda, tenta compreender e aprende com o célebre Sermão da Montanha, conforme já registrado lá no Evangelho de Mateus. E neste sermão, nesse discurso, talvez, ou com certeza, o maior discurso humanitário da história do planeta Terra, nós temos um registro que diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E logo após diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Também quando a gente observa o livro dos Espíritos, que já completa mais de 150 anos, que foi compilado por Allan Kardec, a gente encontra algumas questões importantes, todas elas são muito importantes, mas algumas são especialmente críticas, orientativas e nos fazem refletir. Entre elas está a questão 132, que pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos aqui no planeta? E a resposta dos bons espíritos diz o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A gente ainda pode utilizar uma série de outras obras, mas vamos citar uma especificamente, que fala também sobre o Sermão da Montanha. É uma obra que a mim, pessoalmente, me agrada muito, porque disseca esse discurso, essa fala, parte a parte. Foi escrito por Sérgio Lopes e se chama O Código do Monte. Foi escrito em 2013, então aqui a gente está bem mais recente nessa escalada de tempo, né? Mas lá diz o seguinte: o Sérgio Lopes nos conta uma história de uma mãe, isso está bem no início do livro, né? E lá está escrito assim: meu filho de 7 anos correu ingenuamente para o outro lado da estrada, atravessando a pista. O caminhão que passava por ali não conseguiu desviar. Não há como descrever a dor. Foi a pior de toda a minha vida. Dói o peito como se ele estivesse aberto e o coração como se fosse arrancado sem anestesia. Tem uma outra história contada pelo Divaldo Pereira Franco em suas palestras. Já falei sobre essa história algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, sobre uma mulher chamada Luba Djerkach, que em 1944, em meio à famigerada, daquela que nós temos que ter vergonha toda a vida, guerra
ver um caminhão cheio de crianças chegar no campo de concentração onde ela estava simplesmente por ser polonesa, judia, e o caminhão, em meio à neve e ao frio daquela região, despeja 52 crianças ao relento. A mais velha dessas crianças devia ter no máximo 14 anos. Luba dormia no alojamento das mulheres, mas desperta com os choros e gritos. Ao ver as crianças, ela logo conclui: nenhuma delas vai ter condições de trabalhar, o que aqui significa a única alternativa, que é a câmara de gás. Como ela voluntariava na enfermaria deste campo de concentração, ela resolve recolher essas crianças e ajudá-las a sobreviver, da única forma que seria possível. Ela suplica aos oficiais que guardavam aquele espaço que ajude, de alguma forma ajudem a fazer aquelas crianças sobreviver, e após ser mais uma de tantas vezes agredida, houve um rosnar de: fique com essas coisas inúteis e divida a sua comida com elas, azar o seu. Luba seguiu por quase um ano, passando fome e necessidades e até roubando comida e arriscando a vida para manter aquelas crianças vivas. Quando os britânicos chegaram, quase um ano depois, e libertaram o campo, muitas daquelas crianças ainda estavam vivas. Enfim, nada disso é contado para impressionar ou para nos deixar tristes, apesar de que isso deveria, né, como somos humanos e sentimos, nos despertar sentimentos muito ruins. E há muitas, inúmeras histórias de sofrimento nossas, de pessoas que a gente conhece, ou de pessoas das quais a gente nunca tinha ouvido falar, até ouvir as histórias como estas, possivelmente, que eu contei agora, em diversos lugares, em diversas circunstâncias, em diversos momentos da história, da evolução e do crescimento dessas pessoas na sua estada aqui. O que nos leva a concluir, e também isso está registrado em diversas obras espíritas, que o sofrimento na Terra é inevitável. Vou fazer uma pergunta para vocês, cada um pensar consigo e responder para si mesmo. Não precisam falar de forma alta, mas só para a gente refletir. É possível estar na Terra sem sofrer? Essa é a questão. Pelo balançar das cabeças, pelas caras condescendentes, entendo que a resposta de todos vocês foi: não, não é possível. Mas vamos lá, para a gente continuar evoluindo nessa história e quem sabe migrar por um caminho um pouco menos áspero, pedregoso do que essas histórias horríveis que eu compartilhei com vocês, vamos estudar um pouco mais a fundo sobre sofrimento e felicidade. O que cada uma dessas coisas significa? Existe um filósofo, palestrante, escritor, professor, uma série de outras coisas, chamado Mário Sérgio Cortella, talvez muitos de vocês conheçam, e ele explica em palestra, em livros dele, que a felicidade é uma equação matemática. Simples assim. Ela é a diferença entre a expectativa e a realidade. Se a gente fizer uma equação matemática da expectativa, diminuirmos a realidade, nós teremos um resultado positivo ou negativo. E que o nosso índice de felicidade ou de tristeza seria dentro dessa monta. Claro que isso é uma simplificação. Mas a ideia é que essa equação ela seria o resultado de algo que a gente cria na nossa cabeça, porque isso acontece o tempo inteiro. A gente escuta uma notícia e a gente já cria uma expectativa em cima disso, seja ela qual for. Eu comecei a contar as histórias aqui para vocês. Se vocês não conheciam essas histórias que eu contei, vocês já concluíram alguma coisa em cima disso, porque é assim que a nossa cabeça, nosso funcionamento orgânico é. Nós partimos para conclusões, e partindo para conclusões a gente constrói expectativas. Maiores, menores, melhores, piores, mas expectativas. E a partir disso, quando a gente cria esse ideal, e normalmente quando a gente está falando de planos, de futuro, de vontades, é um ideal superdimensionado ou super positivo.
E quando a realidade não atinge esse superdimensionamento, essa superdimensão criada na nossa cabeça, isso gera frustração e, por conseguinte, tristeza. Então, essa é mais ou menos a lógica por trás do que o Cortella diz. Eu queria fazer um parênteses aqui. A gente muitas vezes fala, nada é por acaso. Pois bem, hoje eu terminei as minhas atividades profissionais um pouco mais cedo e me lembrei que eu tinha ganhado um vale presente no meu aniversário em março de uma livraria. E aí eu disse, eu tenho uns minutos, existe uma sede dessa livraria próximo do local onde eu vou dar palestra, eu vou passar por lá para ver se eu troco por algum livro, seja uma leitura interessante. Cheguei nesse lugar, passo na vitrine, que livro me aparece? Este. Além do nome do livro ser Felicidade, ele é escrito por 3 pessoas, Cortella, o Karnal e o Pondé. E lá tem uma parte aqui, na orelha do livro, né, que eu abri, que daí me fez decidir comprar, do Luiz Felipe Pondé dizendo, é impossível ser feliz se você não experimentar a possibilidade de perdoar as pessoas, se você não experimentar a possibilidade de ser perdoado. Portanto, a felicidade não é possível se você não tiver consciência de quem tem culpa de muita coisa e de que fez muita coisa errada. Pois então, dentro dessa ideia que já dizia o Cortella, e que tem a ver com o que fala o Pondé também, nós criamos uma expectativa sobre as coisas, nós às vezes criamos uma expectativa sobre nós mesmos e quem nós somos, como nós nos comportamos, como são as nossas qualidades ou como não são os nossos defeitos. E quando isso não acontece, ou quando isso não se comprova na realidade, nós temos um choque que gera frustração, sofrimento e tristeza. Existe um perigo grande nessa história e nessa equação matemática, que é, nós buscamos o tempo inteiro expectativa. Nós criamos expectativas. E muitas vezes essas expectativas são irreais. O que torna a nossa capacidade de atingir essas expectativas praticamente zero, se não negativa. E isso gera frustração, que está ligado com emoções de tristeza e não de felicidade. Quando a gente entende o mundo onde a gente está hoje, quando a gente entende a realidade que nós vivemos aqui no mundo material, e muito provavelmente a era da internet, depois mais ainda o advento das redes sociais, potencializou isso, se coloca aquela grande e célebre frase de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente acompanha pessoas na internet e obviamente não postam sobre a vida como ela é, na sua crueza e nos seus momentos ruins, mas que escolhem momentos para compartilhar, e inclusive escolhem ângulos e formas de compartilhar as coisas que nos fazem sempre parecer que a nossa vida é pior do que a dos outros. O que provavelmente acontece com outras pessoas quando olham as nossas vidas pela rede social também, porque nós temos o mesmo efeito nas outras pessoas, porque também fazemos essa seleção. No final das contas, existe uma supervalorização de acompanhamentos de coisas que não são reais, que são fabricadas ou que são adaptadas ou que têm uma certa licença poética na sua existência, que nós fazemos, mas quando nós acompanhamos isso no vizinho, a gente não lembra que a gente também maquia a nossa própria realidade. E isso gera um campo fértil de inseguranças, tristezas, frustrações, sofrimentos e assim por diante. Mas agora nós vamos fazer uma viagem contrária, vamos navegar de volta no tempo. Na história do mundo encarnado, dos nossos pares, de alguns de nós, quem sabe. Vamos percorrer o tempo para trás buscando algumas pistas. E lá na antiguidade, especialmente na Grécia Antiga, nós tínhamos uma série de teorias, porque ali, quem sabe, o homem aqui encarnado passou a humanidade a se preocupar com o pensamento, com quem somos, por que estamos, o que fazemos, por que devemos, por que não devemos,
e essas grandes questões, né, do nascimento da filosofia e de uma série de outras ciências. Lá atrás, uns 400 anos antes de Cristo, surge um tipo chamado Aristipo. Desculpem a piada infame, foi de propósito, eu confesso. Chamado Aristipo de Cirene, que fundou uma escola. Como ele era um cara humilde, ele colocou o nome dessa escola de Escola Cirenaica, né? E como ele era um cara bom vivant, que gostava da vida e que entendia os prazeres da vida, ele dizia que o ser humano buscava a qualquer custo a sensação de prazer imediato e de evitar a dor, e que isso seria felicidade para qualquer homem. Então, para um homem ser feliz, precisava, homem eu digo no sentido, né, do ser humano, precisava buscar o prazer e precisava evitar a dor. Era isso que faria o ser humano feliz. Essa doutrina ficou conhecida como hedonismo, né? Então, super simplificado, isso é bem mais complexo, mas numa super simplificação, esse seria o culto do hedonismo. Mais ou menos um século depois disso, também na Grécia Antiga, chega uma outra pessoa, um cara mais duro, chamado Epicuro, de propósito, que dizia que o prazer era realmente tudo. Que o homem, que o ser humano buscava prazer acima de qualquer coisa. Mas, diferentemente do nosso amigo Aristipo, pensava que existia um erro naquilo que dizia o seu colega. Que o conceito de prazer não era exatamente aquilo. Então ele entendia que esse prazer dos cirenaicos era bobagem e que, na realidade, o que o homem buscava, ou precisava buscar, eram as sensações de aponia, ou ausência de dor, e ataraxia, que seria tranquilidade mental. Assim, o prazer seria composto dessas duas coisas, né? Ausência de dor e tranquilidade mental. Mergulho em si mesmo, entendimento do próprio ser e assim por diante. Então, o prazer estaria na moderação dos desejos, em uma vida simples de amizade e reflexão filosófica. Essa teoria, ou doutrina, ficou conhecida como epicurismo. De novo, me perdoem a supersimplificação, mas somente para fins didáticos, né, da gente tentar buscar algumas pistas. Mais ou menos na mesma época, agora eu vou ser obrigado a criar outra rima, vem um homenzarrão, chamado Zenão, de Sítio, e esse homem, chamado Zenão de Sítio, ele dizia que o hedonismo, por seu lado, era muito libertino, tinha pensamentos que não eram adequados, e que o epicurismo, por outro lado, não era suficientemente contraditório em relação àquele, e diz que o homem não deveria perseguir o prazer, mas sim a virtude, e o viver alinhado com a razão e com a natureza. E aí a gente tem a terceira teoria, que ficou conhecida como estoicismo. Então, nessas três investigações da antiguidade, estava o ser humano buscando a fonte da felicidade. Isso que essas três coisas têm em comum. Um estudo do ser humano sobre ele mesmo para tentar entender por que algumas pessoas eram felizes e outras pessoas não eram. Como que se poderia buscar essa felicidade? Então existem registros históricos, muito antes desses, obviamente, mas esses estruturados, há muito tempo, sobre a busca do homem encarnado pela sensação de felicidade. E existem bastantes exemplos, né, e teorias a respeito disso. Mais recentemente, a gente pode fazer um outro paralelo nesse mesmo sentido. Existe um psiquiatra, psicanalista, chamado Flávio Gicovati, que faz um percurso, né, dos anos 60 para os anos atuais, falando sobre o que era entendido como felicidade para as pessoas, né, que nos anos 60, ou até os anos 60, era muito importante para o ser humano o ser, mas o ser ligado ao profissional, ao culto da fama, né, ou do jeito como as outras pessoas nos conheciam. Então, o ser um profissional idôneo, ser um pai ou uma mãe de família sério, compenetrado, ou ser uma pessoa inteligente, intelectual e assim por diante, era muito respeitado e valorizado nesse período.
A partir dos anos 70, diz esse psicanalista, que o pêndulo vergou para algo diferente disso. E o ter passou a ser mais importante do que o ser. Ou seja, a posse de bens materiais, de riquezas, de vastas porções de terra ou coisas do tipo, suplantou a importância para o conhecimento coletivo, aquilo que seria o ser um profissional idôneo e assim por diante. Inclusive, para algumas pessoas fecharem os olhos para a origem daquelas posses todas. Né? O mais importante era ter coisas. Quando a gente tem o advento da internet, né, e a gente já falou um pouco também sobre as redes sociais como um componente que agrava isso, se acrescentou uma outra parte dessa história que explica um pouco daquilo que a gente estava falando um pouco mais cedo, sobre o olhar para a vida dos outros e a frustração que isso traz, porque passamos a valorizar sobremodo o parecer ser e o parecer ter. Inclusive, muitas vezes, isso sendo mais importante do que efetivamente ser ou do que efetivamente ter coisas. O Cortella tem uma outra frase bastante interessante sobre essa realidade, onde ele fala que existem pessoas que acham que a felicidade é a posse de bens materiais. Como isso de fato produz uma felicidade rasa, porque ela é momentânea, episódica, a pessoa, na verdade entra em um processo obsessivo de imaginar que essa consumolatria, como ele chama, é o que vai deixá-la feliz. Vai, na verdade, colocá-la em um estado de ansiedade muito grande. E é muito por isso que nós vivemos uma crise, de forma geral, da sociedade para questões de saúde mental. Ansiedade, transtornos de várias naturezas têm a ver também com essa ideia de criar episódios de felicidade que a gente busca sempre alimentar incessantemente. Depois nós vamos a Joana de Ângeles, muito provavelmente todos conhecem Joana de Ângeles, um espírito que nos aconselha de diversas maneiras, mas que é especialista em aconselhamentos de questões de saúde, né, do espírito e do corpo. Ela fala o seguinte, que as pessoas comumente esperam pelo momento da felicidade. É muito comum as pessoas serem escravas da felicidade condicional. Eu serei feliz quando, eu serei feliz se. E existe aquela história do Divaldo Franco, que também já contei aqui algumas vezes, né, sobre uma amiga, uma colega de trabalho, que sempre que eu encontrava, sabendo que ele era espírita e que era uma pessoa iluminada, como de fato sempre pedia para ele orar por ela. Ele dizia, mas como está a irmã? A irmã está bem? Não, estou muito bem, mas eu precisaria de uma força, porque eu preciso de um namorado. E aí o Divaldo ia lá, rezava, e a pessoa encontrava a pessoa de novo, dizia, conseguiu um namorado? E ela dizia, sim, eu consegui um namorado, mas o senhor pode rezar por mim? Porque eu queria que ele me pedisse em casamento, mas ele está um pouco enrolado. Eu disse, não, pode deixar, vou rezar pela senhora. E aí encontra de novo, ela diz, e aí, casou? Não, casei, a festa foi muito boa, mas eu queria pedir para o senhor orar por mim, porque agora a gente mora na casa da sogra, vamos morar na casa da sogra, a gente queria uma casa própria. Tá bem, vou orar pela senhora. Conseguiu a casa própria? Sim, agora eu queria um carro. Conseguiu o carro? Sim, agora eu queria um filho. Agora eu quero que meus filhos se formem. Agora eu quero que meu filho se case. E assim a felicidade nunca chegava. Uma outra frase do Vicente de Carvalho, um poeta, diz o seguinte: essa felicidade existe, sim, mas nós não a alcançamos porque está sempre onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Voltando para obras espíritas um pouco mais contemporâneas, a gente vê a obra de José Lázaro Boberg. Existe um livro chamado Código Penal dos Espíritos, e lá ele coloca que a completa felicidade prende-se à perfeição, à purificação completa do espírito. Mas vejam, essa frase lida até aqui podia ser motivo de desespero. Se a felicidade ela só existe com a perfeição plena, que chance nós temos de ser felizes? Mas vejam o que ele diz depois, e aí é que está a questão. Cada pequena perfeição adquirida, cada passo em relação à perfeição, é fonte de felicidade e atenuamento do sofrimento. Ou seja, a felicidade plena, a felicidade real, a felicidade total, só é possível com o atingimento da perfeição total. Mas cada passo em relação à perfeição
que a gente dá todos os dias. É motivo, é fonte de felicidade e neutralização de sofrimento. Voltando a Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: faze a tua parte, tornando-te mais nobre e lapidando as tuas imperfeições. À medida que ficas mais tranquilo e te sentes mais feliz, perceberás que o mundo ao teu redor também o está. Transformando-te para melhor, modificas a humanidade, porque pelo menos tu mesmo, alçar-te-á ao patamar da tranquilidade e sabedoria, diminuindo a tua pesada carga. Mas vamos lá, já partindo para a conclusão, para o nosso encerramento. Voltando ao título da palestra. Esse título ele é provocativo, obviamente, é para a gente pensar, é para a gente ficar curioso. E ele pergunta, afinal, viemos à Terra para sofrer? Essa é a pergunta. E eu preciso responder, para vocês não ficarem nem bravos nem tristes comigo. É justamente aquilo que a gente não quer. Falando sobre felicidade, não quero que vocês fiquem tristes. Então a pergunta era essa, afinal, a gente veio para a Terra para sofrer? Essa palavra que é a chave da pergunta. Para. Às vezes a preposição, aquela coisa que fica, um advérbio que fica numa conexão da frase, que parece o menos importante, neste caso, é o mais importante. Se a pergunta fosse, vou refazer a pergunta, viemos à Terra sofrer? A resposta seria diferente. Sim, viemos à Terra sofrer. Também, não só. Mas não viemos à Terra para sofrer. Porque o para sofrer dá a ideia de que este é o propósito. De que o sofrimento é um fim em si mesmo. E o sofrimento não é fim, o sofrimento é meio. Então a questão toda da gente entender aqui é que nós não vamos vir aqui para sofrer. Mas nós vamos precisar sofrer. Porque eu volto aqui à frase do Pondé. A felicidade não é possível se você não tiver a consciência de que tem culpa de muita coisa e de que fez muita coisa errada. É necessário perdoar e ser perdoado. É necessário sofrer para aprender a ser feliz. Não necessariamente eu usaria a palavra culpa nesse sentido, porque culpa é um sentimento ruim. Não é construtivo, ele é um sentimento destrutivo. Responsabilidade é uma palavra que poderia ser um sinônimo, mas que tem uma ideia de construção. É responsabilidade nossa o que nós vivemos hoje, de cada um de nós. Mas culpa é uma palavra forte, porque muitas das coisas que a gente fez era por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento, precisávamos passar por isso. Temos responsabilidade e precisamos corrigir isso, e temos tempo para isso. Então, voltando ao Código do Monte, Sérgio Lopes, ele tem uma pergunta que ele faz no livro e depois ele logo responde, que é possível estar aflito e feliz ao mesmo tempo? Aí ele diz, para a maioria absoluta das pessoas, com certeza não. Alguns dizem que o indivíduo deveria se sentir grato com a dor, mas isso é possível ou é uma racionalização? Estudando um pouquinho melhor essa questão, ele chega à conclusão de que a aflição gera sofrimento, tristeza, contrariedade e desperta na gente o desejo de fugir dessa sensação. É natural. A gente quer se proteger disso. Então a dor não existe para gerar alegria e gratidão na hora em que está doendo, mas sim para depois. Ele diz que se fosse essa a resposta, que isso seria uma subversão da realidade sensitiva. A dor não é um objetivo em si mesmo, tanto que nas leis morais não existe a lei da dor. Não tem a lei do sofrimento, não tem a lei da dor. Tem outras coisas, mas isso não tem. Ele continua dizendo o seguinte, algumas pessoas julgam na colocação de Jesus, bem-aventurados os que choram, tem algumas formas de escrever isso diferentes, que seria sinônimo de seja feliz no curso da aflição. Não foi isso que ele disse. É isso que ele fala. O que ele disse foi, serão consolados, ou seja, depois da aflição, no futuro. Então,
o presente, ele até pode ser de aflição, sofrimento, né, e faz parte, em alguns momentos isso vai acontecer. Não é necessário a gente celebrar ou se alegrar durante o sofrimento que a gente passa. O que a gente precisa entender é que ainda que exista dor e que exista sofrimento no caminho, que eles sejam inerentes ao nosso estado na Terra, eles não são motivo em si só. Como eu disse, não são fim, são meio. São o caminho através do qual poderemos construir a felicidade que não é possível hoje, no futuro, ali na frente. A felicidade real, duradoura, sem ansiedade, sem decepções, é aquela que é construída no amor. Como nós ainda não temos a capacidade plena de amar, e por isso, e só por isso, precisamos experimentar o sofrimento na Terra, o nosso caminho é de suportar o sofrimento, de aguentar o sofrimento, sentir tristeza, desalegria, até desesperança em algum momento faz parte, mas logo nós conseguimos colocar isso em perspectiva e entendermos que este é um caminho necessário a ser trilhado para que ali na frente a gente colha frutos positivos. Então, voltando à pergunta, viemos à Terra para sofrer? Não. Nós viemos à Terra para aprender a amar e assim parar de sofrer. Então esse é o caminho e infelizmente precisamos passar por algumas lições de sofrimento no ínterim, né? É necessário. Então, com essas palavras, com esses pensamentos de hoje, nós vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe que vai ser transmitido pelos trabalhadores, apagar as luzes, vocês fiquem sentados na mesma posição e logo receberão as energias do passe nas cadeiras.